Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora vocês estão saindo de um feriado, né? Espero que tenham descansado nem tanto de História do Brasil, porque a História do Brasil é legal, não tem que ter descanso. Tem que ter um pouquinho, mas é isso. Hoje a gente vai iniciar a fase da República Velha, que muita gente conhece como República Velha, porque desde do início da rotina de estudos para vestibular e tal, há muito tempo atrás, esse período da história foi chamado de República Velha. Só que o que acontece é que, ultimamente, né, atualmente, o pessoal que estuda história está vendo que esse não é um nome tão legal para esse período, porque representa uma República Velha que, de certo modo, é uma República retrógrada, né, no fato de que vai ser uma. A gente tem até o título, né, República Oligárquica, vai ter participação de militares, vai ter governos que às vezes são ilegais, como vocês vão ver. Vai acontecer muita coisa que realmente o título até que combina, né, no sentido de que é algo muito conservador, muito antigo, velho. Só que o que acontece é que, querendo ou não, dá um termo pejorativo para um período da história em que, assim, todos os períodos que a gente vai estudar vai ter o seu tom negativo e não necessariamente a gente chama de algo ruim. E acho que, além disso, foi um título que quem começou a dar, né, foi Getúlio Vargas. Então, a gente tem o período da República Velha e depois a gente tem a Era Vargas, né, que vai durar 15 anos. Se eu não me engano, ainda tem mais uma eleição dele que vai durar, que ele fica, né, uns 5 anos. Mas, enfim, o que acontece é que ele vai dar esse título, né, para tentar vender uma propaganda de, pô, esse período é ruim, esse que a gente está entrando, né, que é a minha ditadura, é ótimo, então não liga para a República Velha. Então, por isso, a gente está tendendo a evitar chamar de República Velha e sim chamar de Primeira República, porque foi, de fato, a Primeira República constituída no Brasil. Deixa eu ver o que mais além disso. Acho que é isso, é a Primeira República. Eu não acredito que se você colocar o termo República Velha em alguma resposta de prova ou algo do tipo, vai dar errado, mas vocês podem começar a ver esse termo sendo usado nos novos vestibulares, né? Porque, como eu falei, a história vai avançando, a historiografia vai avançando, e os títulos e análises que a gente dá para períodos da história vão ser ressignificados e atualizados. Mas, de novo, vamos para algumas correções, porque eu erro, sou humana, e a Lê, ela teve uma dúvida que, assim, nem era uma dúvida, era praticamente uma correção, que ainda bem que ela fez, porque senão a gente seguiria e talvez vocês se confundiriam. E na aula eu falo da relação de Dom Pedro II e os Mormons. E a questão é que ele vai ter uma relação, sim. Tanto que no final dos slides eu coloquei um artigo que falava dessa relação, só que não é a razão do rompimento de Dom Pedro II com a igreja no período do Império. Porque vocês vão ver que isso é muito importante para que a proclamação da República aconteça. Isso é essencial, né? Porque vai ter o povo, né, não vai participar, como vocês viram na aula, mas assim, o exército, né, então a força armada, perdão, vai fazer parte disso, e a igreja, que é outro poder muito importante dentro de um Estado nacional, ela sendo, o Estado nacional sendo católico ou não, a igreja católica ainda domina muito, e isso vai acontecer, a igreja vai se ver na necessidade, né, eles vão deixar de apoiar o maçonismo, não sei se é um termo certo, mas vai deixar de apoiar e vai romper relações com Dom Pedro II, porque ele vai ter relações com o maçonismo. Inclusive, Marechal Deodoro, que era ministro, ajudante lá de Dom Pedro II, ele era maçônico. Eu coloquei essa lista aí, que eu também fui pesquisar para confirmar, né, esse negócio que eu estava falando com a Lê, e tem uma foto de Dom Pedro II, né, que é esse cara de barba, que vocês, né, a gente já comentou, né, as barbas do imperador, e ele tá com a mão escondida, né, isso se chama um símbolo que dizem, eu não consegui confirmar, gente, de fato, tipo, é real, mas dentro desse mistério dizem que a mão oculta representa, sim, o maçonismo, tanto que eu coloquei alguns famosos do lado que faziam parte do maçonismo, que é o Napoleão Bonaparte, vou sinalizar aqui, esse é o Napoleão Bonaparte, está com a mão oculta, esse daqui é George Washington dos Estados Unidos, está com a mão oculta, esse daqui é até Mozart, é o músico, e esse aqui é Simão Bolívar também, né, que foi um dos
pais fundadores, a gente diria, da América Hispânica em geral, enquanto a gente tem Dom Pedro II também com a mão oculta. Então, queria deixar isso claro, sabe, para que vocês não confundam, porque, sei lá, né, vai que uma prova pegue e coloca numa alternativa relação com maçons e relação com mormons, e aí vocês fiquem, não, a Camila falou, mormon é isso. Nunca vi, mas pode ser que aconteça, e é bom que vocês tenham essa ideia na cabeça de que é o maçonismo. Dom Pedro II era maçom, perdão, e essa foi a razão do rompimento com a igreja. Outra coisa que eu quis adicionar, que eu achei muito legal e que eu não sabia tanto, nem sei se você sabia direito, mas enfim, eu passei a aula para vocês de primeiro reinado, né? Na verdade, expliquei do processo da independência, né? Que a gente não pode considerar que a independência funcionou em um único dia, né? Porque a gente tem a abertura dos portos, tem a vinda da família real em 1808, então o fim do Pacto Colonial, tem a independência de Dom Pedro I, lá em dia 7 de setembro, e a gente também tem a abdicação de Dom Pedro I, quando finalmente um português se desliga do Império Brasileiro. Então, mas o que acontece, né? Expliquei esse processo e eu fico feliz quando eu vejo que vocês entenderam que a independência não se deu só em um dia, mas eu dei todas essas aulas e não reparei que semana passada ia ser o feriado de 7 de setembro, que era o dia da independência, né? Que eu poderia falar algo, ou sei lá. Mas o interessante foi que ocorreu o feriado e eu acabei sabendo que a gente tem uma história bem legal sobre uma mulher chamada Maria Quitéria, que o que acontece é que antes mesmo de Dom Pedro I declarar a independência em 7 de setembro, a Bahia, né, todo o estado baiano, vai iniciar meio que uma guerra com portugueses para expulsar as tropas portuguesas, porque, se eu não me engano, desde a Confederação Baiana, eles estão, assim, tipo, ainda focados numa independência. Mas, enfim, eles vão ter essa meio que luta para expulsar portugueses e, a partir da independência de Dom Pedro II, isso vai ficar mais forte ainda. Só que vai ser algo um pouco difícil de ser conquistado, né? Salvador e Bahia em si foi o primeiro estado que Portugal dominou, né? E ficou mais tempo, então é um pouco mais difícil. E vai iniciar a guerra. O que acontece é que Maria Quitéria, né? Era uma menina, né? Que vivia lá em Salvador. Na verdade, ela nasceu na Feira de Santana. E os baianos vão convocar, né? O exército baiano, né? Que a gente está falando de um pouquinho antes, né, gente? Ainda não, a gente viu Guarda Nacional, essas coisas, ainda não tem exército próprio, como a gente está vendo agora. Mas, enfim, eles vão convocar para que o pai de Maria Quitéria vá para a guerra. Ele vai falar, não, eu não quero ir, não quero lutar e tal. E ela, que tipo, sempre foi uma pessoa muito aventureira, muito interessada nisso, ela vai pegar e falar, putz, eu quero ir. E, obviamente, o pai dela não vai deixar, né? Porque mulheres não vão para o exército, não vão à luta. O que acontece é que a irmã dela, né, que já era casada, vai pegar e vai dar o nome do marido dela. Então, sei lá, eu não sei qual que era, mas o marido da irmã dela chamava João. Fala, não, pega o RG, os dados dele, fala que é ele, se veste de homem. Tipo, quando eu vi essa história, eu falei, mano, isso aqui é muito filme, sabe? Vocês já viram aquele filme? Eu nem lembro, passa na Globo, às vezes nas tardes, que a menina se veste de menina para entrar no time de futebol. Nossa, achei isso muito surreal. E sim, ela vai se vestir de homem, ela vai entrar como homem no exército, ela vai lutar e vai lutar muito bem. Ela, como eu falei, ela tinha interesse em aventura, ela tinha interesse em tudo isso, então ela já tinha lidado com armas antes, ela gostava muito de caçar. Então, assim, no meio de um exército, né, que foi composto de homens que nunca tinham lutado na vida, foi chamado do nada para expulsar as tropas portuguesas, ela já tinha experiência, então ela vai se dar muito bem, até que o pai dela vai desmascarar ela, né, falar que de fato ela era uma mulher, mas como o comandante do exército não queria perder Maria Quitéria de tão importante que ela era, ele vai pegar a partir desse dia e vai declarar que é possível a entrada de mulheres para o exército. Então, tipo, real, Maria Quitéria é um grande exemplo, né? E realmente a verdadeira padroeira da independência, né? Enquanto Dom Pedro II mal fez o grito da independência ou morte, porque é suposto, ninguém tem certeza. O cara tava com dor de barriga, foi no meio, assim, de um lugar que hoje em dia a gente dá valor, mas ninguém conhece, era no meio da viagem. Quem é Dom Pedro II na fila do pão, quando a gente tem uma mulher maravilhosa como essa para dar exemplo? Tem um videozinho que eu achei fofinho do Fantástico, né?
que fala da história, tipo, 1 minuto e meio, e é basicamente o que eu acabei de falar para vocês, mas eu achei muito legal, e achei legal eu descobri isso de fato só no dia da independência, porque eu tava lendo umas coisas e apareceu, e eu achei interessante, sabe? E quis compartilhar com vocês, mesmo passando já do tempo da matéria, mesmo a gente já tendo visto, né? Agora a gente vai entrar de fato na República, eu ainda acho legal de falar com vocês. Bom, vamos iniciar a Primeira República. A gente pode dividir a Primeira República em 2 períodos. Na República da Espada, que é uma república de militares, então são pessoas que participam, que eram do exército militar, e é uma República da Espada curta, né? É uma República da Espada, é a República Curta, que vai durar de 1889 até 1894, que são 5 anos. Vai se dividir entre um governo provisório, que vocês vão ver, mas depois vai ter a eleição indireta de Marechal Deodoro da Fonseca, que eu falei que era uma pessoa muito ligada a Dom Pedro II, e eu falei na proclamação da República na aula passada que ele só declarou, né, proclamou a República de fato, porque ele se sentiu muito pressionado para isso e porque ele viu que se não fosse ele, seria outra pessoa. Marechal Deodoro também era maçom, como eu já falei, entre outras coisas, eu vou falar um pouquinho depois. E também tem o Marechal Floriano Peixoto, que vai ser o segundo presidente, mas vocês vão ver porque ele não tem o título totalmente legal de presidente. Mistério. Na segunda parte da Primeira República, a gente tem a República Oligárquica. Essa já foi bem mais extensa, vai durar de 1894 até 1930, então são 36 anos dessa república. Vai ser aquela república que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a República do Café com Leite. Então, mineiros e paulistas vão se dividir entre os poderes. Nessa hora que a gente vai ouvir falar sobre coronelismo, política dos estados, voto de cabresto. É muito interessante. E a República Oligárquica é um dos assuntos, pelo menos, que mais cai no Enem em termos de história do Brasil. Então é legal de dar uma prestada na atenção. Mas nessa aula a gente vai falar só de República da Espada e já na próxima aula a gente dá segmento e fala de República Oligárquica. Como vocês veem, temos muito mais presidentes do lado da República Oligárquica do que da República da Espada. Então, esse período, né, a Primeira República, a gente não divide em 2 aulas, que acho que a maioria dos assuntos ou era uma aula ou era 2. Essas vão ser 3 aulas. Então, a gente vai falar da República da Espada hoje, República Oligárquica, a gente vai poder falar de, por exemplo, Revolta dos Canudos, Guerra dos Canudos, perdão, Revolta da Vacina, alguns movimentos muito populares, porque vocês vão ver que é mais um momento de insatisfação para a camada pobre. Mas enfim, e também é composto por vários presidentes com vários ideais diferentes, e a gente vai falar nas próximas 2 aulas. Mas essa é só a República da Espada. Bandeiras. Eu achei legal de colocar, porque na minha aula de primeiro reinado, né, que foi a do início do semestre, a gente viu como que era a bandeira de Dom Pedro I, né, que foi ele que escolheu e tal, e mandou fazer. A gente viu que ele escolheu as cores verde e amarelo para representar basicamente as casas da família dele, que é a dele, de Bragança, e a da família da mulher dele, a de Habsburgo, e simplesmente isso. Eu achei interessante que Rui Barbosa, que é um cara que vocês vão ver, sim, ele é tipo tataravô da Marina Rui Barbosa, se vocês têm essa curiosidade, mas ele vai se envolver muito na política e tal, vocês vão ver mais sobre ele. E é engraçado que quando o Brasil vai se tornar república, ele vai se sugerir uma bandeira idêntica à dos Estados Unidos, para vocês verem o quão barba-ovo de gringo a gente vai ser cada vez mais. Mas não vai rolar de fato, e a gente vai vir para bandeira que é a nossa bandeira atual. A diferença da bandeira da Primeira República é que tinha 21 estrelas para representar os estados, porque ainda faltavam 6 por inúmeros motivos, a gente não tinha Distrito Federal, por exemplo, mas hoje em dia a gente tem 27 estrelas, se eu não me engano. Essa é a única diferença, no básico continuou o mesmo. Apesar, né, da gente ter essas cores usadas no Brasil, né, verde e amarelo, parece um pouco raso, porque a gente continua com cores que foram designadas por causa das casas de um império, sabe? A gente está no republicano e era de um império português europeu. Mas ainda assim, no pessoal, né, o exército,
toda a elite que estava comandando o Brasil na época decidiu permanecer com essas cores e ressignificar elas, dar novos tons, né, de natureza e tudo isso que o Brasil tem bastante. Adicionaram azul e tal, mas é bom, interessante, né, que eles colocaram ordem e progresso, que é um grande, enorme símbolo para mostrar o quão o positivismo vai influenciar o Brasil bastante nessa época. O exército militar vai ser bastante positivista e isso vai influenciar tanto que eles vão ver a necessidade de colocar esse lema dentro da bandeira. Se eu não me engano, até a frase original seria amor, ordem e progresso, só que é tão importante essa ideia de progresso social, de somente avanço, sem olhar para o sentimentalismo nem nada, que ficou só ordem e progresso. Então, eu acho interessante colocar isso. Tá, beleza. República da Espada. Vamos iniciar, né? Eu falei que vai ser um governo de 5 anos. E vamos iniciar com o governo provisório. O governo provisório não teve nenhum líder de fato. Na lei, esse é o presidente eleito, é esse que manda. Não teve. Foi meio que um revezamento entre. Não, nem regencial, sabe, gente? Porque regencial a gente ainda tem esse cara, o líder desse momento. Não. É tipo pessoas em um conselho decidindo ainda como que vai ser as coisas, como que vão funcionar e tal. Mas, ainda assim, um dos líderes principais, né, desse conselho, desse grupo, vai ser Marechal Deodoro. Então, nesse período, ele já tem uma certa liderança, uma certa decisão sobre como que vai acontecer o Brasil República. Esse governo provisório vai ser organizado imediatamente após a proclamação da República, então, 15 de novembro de 1869, eles expulsaram Dom Pedro II, Dom Pedro II teve que fugir, né, ir para a Europa, se eu não me engano, e aí nisso já começa o governo provisório. Quais são as principais mudanças? As províncias passam a ser chamadas de estados, então a gente ouvia, né, aquele termo província, governador da província, e agora o título vai ser de fato estado, e cada estado vai ter a própria constituição. Então cada estado vai poder decidir exatamente o que eles querem acreditar e tal, como uma constituição funciona, uma constituição estatal de fato. A gente vai ter a separação oficial de Estado e Igreja, então nesse momento o Brasil é um país laico, né? O termo seria certo, e igreja fica à parte. E temos exemplos como criação do registro civil, então agora você não fazia esses serviços na igreja, os cemitérios passam a ser secularizados, que são basicamente laicos, um termo mais simples, e esses cemitérios antes eram da igreja. Que tem uma história muito legal, que é a história de Julius Frank. Julius Frank, ele... Assim, gente, eu gosto de contar essas histórias porque eu fui ex-aluna e eu ouvi essas histórias quando eu estava na Sanfran. E totalmente diferente quando a gente está lá propriamente na Sanfran e ouve as histórias, igual eu falei para vocês do Salão Nombre e tal. Mas a questão é que dentro da Sanfran tem um túmulo, que é o túmulo de Julius Frank. O que acontece é que ele vai ser um cara lá da Alemanha e ele vai ser filho de encadernador da realeza. Então acontece que ele vai ter acesso a muitos livros. Tipo, aos 12 anos ele já dava aula particular. Aos 17 ele vai para a faculdade. E o que acontece é que acontece alguma coisa lá que ninguém sabe exatamente o que é. Tem rumores de que ele é um príncipe perdido, tem rumores de que ele matou alguém. Acontece algo lá e ele se vê na necessidade de vir para o Brasil. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele vem para o Brasil, desce no Rio de Janeiro e acaba chegando em Sorocaba. Sorocaba tinha muita feira de gado, como eu já falei para vocês, é muito famoso e, portanto, vai ter muita elite lá. E ele vai acabar dando aula para filhos de fazendeiros, desses caras aí ricos que querem estudar na Sanfran, né? Porque a Sanfran existe desde 1827, se eu não me engano. Acho que é 1827. 1800 é certeza, mas enfim. Que esses caras, né, queriam mandar os filhos para a escola de direito, que era a única, além dela só tinha em Pernambuco. Então queriam mandar para São Paulo, que era mais próximo. Ele dá essas aulas, né, essas pré-aulas, como se fosse um professor de vestibular mesmo, mas não tinha vestibular. Dá essas aulas e tal, só que ele vai pegar tanta fama, que o pessoal que vai para São Paulo para ir lá, e, tipo, é o pessoal que faz república e tal, vai pegar e falar, não, você é tão bom que a gente quer você dando aula pra gente ainda, mesmo quando a gente for para São Paulo. E ele é pago para ir. Nisso, ele constitui mais fama ainda em São Paulo, que a Faculdade de Direito, a Sanfran, vai se ver obrigada a contratar ele como professor. E ele vai se dar muito bem.
ele vai dar aula, tipo, de história e geografia, porque na época tinha essa classe que era criada para aprender as coisas antes de entrar de fato na faculdade, para ter um pré-conhecimento, entendeu? Mas enfim, o que acontece é que ele vai ser um cara muito legal e não só isso, ele vai se preocupar muito com estudantes que não tinham dinheiro para garantir o estilo de vida deles, né, financeiro, então morar longe dos pais, esse tipo de coisa. E ele vai falar, putz, olha, lá na Alemanha a gente tinha uns grupos em cada universidade, chamava uma palavra muito difícil que eu não sei falar, mas enfim, esse nome vai ficar chamado aqui no Brasil, né, popularizado como bucha. E aí vai ser constituída a sociedade chamada bucha, de fato, dentro da Sanfran, que são estudantes que vão entrar lá dentro da bucha, vão propagar republicanismo e... qual que é o outro nome? Republicanismo e anti-absolutismo, liberalismo também. São pessoas assim, mas que mais importante que isso, eles vão fazer doações para as pessoas, né, para os caras que não conseguiam, não tinham grana para estar na Sanfran, para viver na Sanfran. Então ele tinha esse intuito muito legal de beneficiar jovens, e o que acontece é que os pais do Julius Frank são protestantes, e ele mesmo, durante a vida inteira, nunca adotou nenhuma religião de fato. Então, quando ele morre, apesar de ser um cara muito legal, a igreja não aceita enterrar ele. A única opção que tinha era enterrar ele num cemitério que tinha lá na Liberdade, só que era, tipo, um cemitério muito para, tipo, gente pobre, muito pobre, ou gente sem religião, tipo, gente baixa, sabe? Tipo, e os alunos ficaram com uma sensação de que não queriam enterrar ele lá naquele cemitério, e ele também não poderia ser enterrado em nenhum cemitério melhor, porque, como eu falei, os cemitérios eram da igreja. Isso aconteceu no período antes da República. E aí, o que os alunos vão fazer? Eles vão enterrar Julius Frank dentro da Sanfran, que é essa área que tem aí na Sanfran, logo na entrada, e é aí onde fica o túmulo de Julius Frank, e a gente faz umas brincadeiras de ter o fantasma de Julius Frank, quando uma porta se fecha sozinha, ou coisa assim. Mas enfim, até hoje ele tá enterrado aí, e tem o túmulo de Julius Frank dentro da Sanfran, porque ninguém queria enterrar ele no cemitério da Liberdade, que era muito ruim, e porque a igreja era dona dos cemitérios. Então eu acho um exemplo legal de falar. E nesse período, né, vai ter essa separação entre Estado e Igreja, e os estados vão começar a deter os cemitérios, e esse problema não vai ser mais uma problemática para ninguém. Enfim, depois a gente vai ter a Assembleia Constituinte, que vai levar à aprovação do projeto de Constituição, que vai ser um projeto idealizado e feito por Rui Barbosa. Como eu falei, ele vai ter muita intervenção na política, apesar de nunca ser um presidente de fato. Ele vai, como vocês viram, sugerir bandeira, projeto de Constituição, ele vai ser ministro da Fazenda. E em 24 de fevereiro de 1891, a gente vai ter a aprovação da Constituição, e agora o Brasil, de fato, tem uma Constituição. Vão ser empregadas reformas judiciárias, financeiras e do ensino. Inclusive, vai ter uma reforma que vai ser criada pelo Rui Barbosa, como eu falei, que vai originar o encilhamento, que é uma política muito interessante de ser estudada e importante, cai em vestibular. Reforma financeira e encilhamento. O que vai acontecer? Em 17 de janeiro de 1890, vai ser conduzida por Rui Barbosa essa política. Essa reforma vai ser realizada com o intuito de solucionar a falta de dinheiro circulante. Então, tinha pouco dinheiro circulando entre as pessoas. E aí ele vai sugerir que a gente emita mais papel moeda para os estabelecimentos bancários. Então, basicamente, como ele fazia parte do governo, né, ministro da Fazenda, ele vai pegar e vai falar, bancos, vocês podem começar a emitir mais papel moeda, porque isso, obviamente, tinha que ter autorização do Brasil, do governo executivo. O que acontece, né? Vai ser concedido a alguns bancos a permissão para emitir papel moeda, e qual era o objetivo disso? Expandir crédito. Porque, beleza, agora o banco ele poderia imprimir dinheiro, então ele tinha mais dinheiro. Então ele tinha mais dinheiro para emprestar para as outras pessoas. Só que o que vai acontecer, né, quando ele pensa, putz, ele vai emprestar para as pessoas vão ter mais poder de compra, vão comprar coisas e isso vai alavancar a economia. Só que o que vai acontecer é que vão ser acabadas sendo... enfim, vai acabar sendo criada diversas empresas fantasmas, então, tipo, não vai ter uma política, tipo, não vai ser bem pensado, eu diria isso, no sentido de que você não precisava comprovar muito, o cara só chegava lá e, tipo, putz, eu tenho uma empresa fantasma, tipo, sei lá, criava uns papéis falsos, e aí o banco emprestava dinheiro. E aí a especulação financeira vai crescer,
vertiginosamente até um ponto em que o sistema financeiro vai entrar em colapso. Porque várias pessoas vão pedir dinheiro, 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 só que eles não vão ter como pagar no final, sabe? Tipo, beleza, agora você emitiu mais papel, você tem mais crédito, você tá dando mais crédito, só que como que essas pessoas vão pagar e vão dar o retorno para o banco para conseguir, né, completar esse ciclo? Não vai rolar. Vai criar uma enorme crise essa política de ensinamento. E assim, a conclusão é que a enorme inflação vai gerar um grande aumento no custo de vida, né? O valor da moeda vai despencar, porque quanto mais papel moeda circulando você tem, menor o valor da moeda. Falência de estabelecimentos bancários e empresas, porque ninguém vai de fato pagar esses bancos, e alto índice de desemprego também vai condicionar essa situação, que é como eu falei, uma política criada pelo Rui Barbosa, a política do encilhamento, que, como vocês podem ver, não vai dar muito certo. Constituição de 1891. Uma coisa bem legal que eu vi é que esse carinha aqui, ele é Prudente de Moraes, que vai ser o primeiro presidente civil do Brasil. Mas, enfim, essa vai ser a primeira Constituição republicana do Brasil e a mais longa. Só que é a Constituição republicana mais longa. Porque se a gente for falar da Constituição literalmente mais longa, vai ser a Constituição do Império, né? Porque Dom Pedro I botou lá e depois ninguém nunca mudou, ficou, né? O Império, ninguém, como vocês não foi uma Constituição otorgada ainda, então vai ficar lá. Mas assim, Constituição republicana vai ser a Constituição mais longa. Vai ser, obviamente, uma Constituição inspirada nos Estados Unidos. Vocês viram que o Rui Barbosa já queria copiar a bandeira. Foi um projeto criado por ele. Então, obviamente, vai ser inspirado na Constituição do Zewa. E aí, como é que fica essa república no final? Vai ser uma república representativa. Então, poder exercido pelos representantes eleitos periodicamente. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma diferença entre direta e representativa. Não sei qual é o nome certo e um contrário. Mas uma república direta era como se fosse na Grécia, por exemplo. Então as próprias pessoas iam lá na Câmara, na Ágora, como seria na Grécia, e decidiam como ia ser a política do Brasil. Só que, né, gente, um país é muito grande para a pessoa simplesmente levantar, às vezes nem tem tempo nem nada, então é por isso que a gente chama de uma república democrática representativa, porque você vota em alguém para te representar na hora da construção de alguma política ou algo do tipo. Mas, enfim, vai ser uma república federalista, né? Então, os estados-membros vão ter autonomia, como vocês viram, eles vão poder ter a própria Constituição até, e só que ainda assim se associável a um estado soberano e indissolúvel. Então, você não pode decidir que vai pegar a independência. Além disso, também vai ser presidencialista. Então, o poder executivo vai ter um enfoque maior. A liderança do poder executivo estava no presidente da República. Também vai estabelecer um certo voto universal, que vai ser para homens, né? Obviamente, quando eu falo universal, não é totalmente universal, é para homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Então, vocês veem que a nossa Constituição anterior permitia analfabetos e nessa já não permitia mais. Isso eu acho que só vai ser restabelecido daqui bem mais para frente. E o voto, ele não vai ser secreto. Isso, gente, vai ser muito importante para a República Oligárquica, porque isso vai gerar coisas como voto de cabresto e currais eleitorais. E, assim, é uma política, né, que a gente vai estudar muito na República Oligárquica, porque isso vai permitir um modelo político excludente, de forma que o voto de cabresto, por exemplo, e os currais eleitorais eram basicamente os coronéis de cada localização que iam determinar em quem a população ia votar. E, assim, você não podia fazer nada, porque o seu voto não era secreto. Então, se você não votasse a pessoa que tal comandante, tal coronel determinou, você sofreria as consequências, né? Todas possíveis. E, enfim, vai manter esse modelo político excludente e vai excluir mulheres, analfabetos, entre outras pessoas. Essa ideia do voto não ser secreto e essas políticas que eu coloquei, não é política, né? Essas coisas, essas consequências do voto não secreto são muito importantes para que vocês entendam na próxima, acho que não vai ser na próxima aula, acho que vai ser na última aula, a política que vai rolar, o coronelismo e tudo isso, que, como eu falei, é algo muito importante, especialmente para o Enem.
Próximo, a gente vai falar do governo Deodoro da Fonseca, né, que vai se iniciar em 25 de fevereiro e vai ir até só 23 de novembro do mesmo ano. Sim, ele vai ficar pouquíssimo tempo, vai ficar o quê? 9 meses. O que vai rolar é que a Constituição vai falar que o voto tem que ser... O voto não, né? A eleição tem que ser direta e tal, até aí beleza. Só que, por alguns motivos, eles colocaram que a primeira eleição tinha que ser indireta, né? Mais ou menos para eles poderem definir, pelo menos, quem vai ser o primeiro presidente, não é qualquer um que vai entrar nessa luta. E vai ser indireta, né? Então o Congresso vai ter que eleger o presidente. E vai ser uma vitória bem estreita para o Deodoro da Fonseca. Isso, gente, importa muito. Eu vejo que importa muito em várias eleições. Normalmente, quando o presidente ele ganha por pouquíssima diferença, isso significa que existe muita gente do outro lado, na oposição, torcendo contra. Então, tipo, sei lá, um exemplo atual, um pouco anacrônico, seria, tipo, a Dilma, em 2014, que foi eleita, né, por pouquíssima diferença. Mas, enfim, vai ter uma vitória estreita de 127 votos a 93. Nem é tão estreito assim. Só que quem era que estava do outro lado era Prudente de Moraes, mais uma vez. Mas, enfim, ele ganha. E quem é o vice de Deodoro da Fonseca? Floriano Peixoto, outra figura importante. Logo que assumir a presidência, ele vai sofrer, como eu falei, grande oposição ao legislativo, iniciando uma tentativa de reforçar o poder executivo. Então, exatamente como acontece. O Congresso, né, que vocês viram que 93 pessoas simplesmente não gostavam dele, vai sofrer grande oposição. E vocês veem, uma coisa que acontece entre os três poderes é que normalmente, tipo, inevitavelmente, o poder legislativo vai ter um pouquinho mais de predomínio entre os seus poderes. Ah, Camila, mas não era para eles serem equilibrados? Era, na teoria é, mas inevitavelmente acontece que o legislativo acaba tendo um pouquinho mais de poder, especialmente dentro das repúblicas, porque ele pode definir, né? Ele literalmente quem faz a lei. Então, se um presidente quiser criar uma lei, tem que passar pelo Congresso. Se o presidente quiser fazer tal coisa, tem que estar dentro da lei que o Congresso aprovou. Tem tudo isso. Então, para você conseguir fazer algo efetivamente dentro de um país, sendo uma república de três poderes, sempre tem que ter, de certa forma, um apoio do legislativo. E aí ele vai ver, né, que ele está sofrendo grande oposição, então não vai conseguir fazer muita coisa. Então ele vai tentar reforçar o poder executivo, ele vai tentar colocar um pouquinho de poder dentro das mãos deles. E aí ele vai executar um golpe de Estado em 3 de novembro de 1891. Ele vai dissolver o legislativo e declarar estado de sítio. Estado de sítio é uma situação que é prevista na Constituição quando está rolando algo muito grande, um ataque muito grande no Brasil, e o presidente precisa ter uma ação maior. Então, tipo, sei lá, é para situações deploráveis do Brasil em que ele não está precisando do legislativo para fazer todo aquele trâmite. Vocês vão ver que o estado de sítio vai ser declarado várias vezes, o Getúlio Vargas vai usar, inclusive, mas ele tem um propósito que não é exatamente isso. Mas o que vai acontecer é que ele vai declarar estado de sítio, que é um golpe de Estado, e vai dissolver o legislativo, e, né, basicamente vai tentar impor uma ditadura política. Só que, obviamente, ele vai sofrer uma forte oposição, basicamente liderada pelo Partido Republicano Paulista, né, que vai mobilizar bastante a imprensa. E vai rolar uma racha das Forças Armadas, no sentido de que o pessoal do Exército vai começar a se dividir entre Deodoro e Floriano Peixoto. Então, o Floriano tem que tomar poder e tal, tem gente que vai apoiar o Deodoro. O Deodoro, vocês veem que ele vai ter muita dificuldade em lidar com o poder, tanto porque ele era monarquista, por exemplo, ele era amigo de Dom Pedro II. Então, para ele, as coisas não funcionavam assim. E, enfim, o que vai acontecer é que vai rolar a primeira revolta armada lá no Rio de Janeiro, que é uma revolta, né, que é liderada por José Custódio de Melo. A primeira e a segunda vai ser liderada por ele, que é uma revolta que realmente é liderada pelo exército. E assim, o exército basicamente vai cercar o Rio de Janeiro e vai falar, se você não saiu do poder, se você não renunciar, a gente vai bombardear as cidades. A capital, né, a cidade, simples assim. E aí Deodoro vai renunciar e o vice vai assumir o governo, que é Floriano Peixoto. Aí a gente tem o governo de Floriano Peixoto, que vai iniciar em 23 de novembro de 1891 e vai ir até 15 de novembro de 1894. Vocês vão ver que ele vai ficar bem mais tempo, que vai deixar o Deodoro, vai ficar 3 anos.
ele vai ganhar um título de Marechal de Ferro. E o que vai acontecer é que logo que ele assumir, ele vai receber o manifesto dos 13 generais, que são realmente 13 generais do Exército. E o que vai dizer esse manifesto? Vai dizer que, ó, baseado no artigo 42 da Constituição de 1891, que a gente acabou de votar, o governo do Floriano era ilegal, porque assim que acontecesse a renúncia de algum presidente e o vice tomasse o poder, o vice tinha que ficar e convocar novas eleições dentro de um certo tempo. Ele não era assim que, beleza, saiu o presidente e o vice vira presidente. Não. Só que o que vai acontecer é que o Floriano vai cagar para isso, vai cagar para a lei, por isso que a gente fala que é um governo ilegal, porque, de acordo com a Constituição, ele tinha que convocar novas eleições, mas em relação a isso, ele só vai aposentar esses 13 generais e, enfim, ele vai sofrer grande oposição das oligarquias, né? Que são os cafeicultores, esse pessoal mais conservador, mais da elite. E é engraçado, porque eles vão decidir construir uma chapa de Marechal e Floriano, Deodoro e Floriano, porque eles eram duas pessoas muito diferentes, né? Enquanto o Marechal era uma pessoa mais conservadora, como eu falei, ele era monarquista, ele apoiava o Dom Pedro II, Floriano era uma pessoa positivista, ele era totalmente a favor da República, e, assim, são ideias diferentes, e a oligarquia vai decidir montar essa chapa para pegar e falar, mano, vamos dividir o exército. Por isso que rolou aquela treta lá que eu falei que vai ser a racha das Forças Armadas. Só que, enfim, Floriano vai tomar o poder e vai começar a tomar várias decisões que não vão agradar as oligarquias. E assim, ele vai acabar derrubando 18 governadores eleitos, nomeando interventores militares, então pessoas militares no lugar, e vai desrespeitar totalmente o federalismo, né? Então vai impor um centralismo político, né? Quando a gente viu a construção de estados que seriam mais autônomos, que teriam a própria Constituição e tal, isso já acabaria, não acabaria literalmente, né, gente? Mas teria uma diminuída com Floriano Peixoto, porque, como eu falei, agora vão ter interventores militares, então eles tinham que agir conforme Floriano pensava, e isso vai impor um centralismo político. E ele vai passar a perseguir toda a oposição. Então vai rolar prisões arbitrárias, então, tipo, pessoas que vão ser presas simplesmente por serem contra o governo dele, assassinatos e censura. Muita gente considera o governo de Floriano Peixoto uma das primeiras ditaduras do Brasil, né? A primeira ditadura do Brasil. Mas ele ainda vai ter apoio dos industriais, tá errado aqui, industrial é sem o S, mas enfim, ele vai ter apoio dos industriais, setores do funcionalismo público, exército, positivistas e jacobinos. Jacobinos, vocês podem pensar, putz, mas não é aquela galera da França? Sim, eles vão receber esse título aqui no Brasil, esse grupo, mas esse grupo, ele vai ser basicamente radicais, republicanos, seguidores de Floriano, né? Como eu falei, ele era bem republicano e tal, gostava das ideias, ele era um radical republicano de fato, e isso vai influenciar muita gente. E vai adotar, de fato, uma política industrial que também vai ser baseada na emissão de moeda para poder dar dinheiro para produzir uma certa política industrial, como eu falei. No sentido... Mas não pensa que é tipo... não, mas isso não é na era Vargas? Sim, Vargas vai construir um projeto industrial para o Brasil, mas a gente já vê, né? A gente viu na era Mauá, a gente está vendo aqui o Brasil dando um pouquinho de passo a passo nessa política. Mas, enfim, o que vai rolar? Vocês já viram a emissão de moeda, de papel moeda, para dar mais crédito para o banco? Lá no encilhamento deu errado? Ele vai fazer isso não de novo, mas ele vai se basear na emissão de moeda e a inflação vai aumentar mais ainda. O Floriano vai receber esse título de Marechal de Ferro, né? Que pode ter ficado um pouco curioso, porque vocês vão ver que, tipo assim, Deodoro, em 9 meses, viu uma revolta armada e falou tchau. E não, Peixoto vai receber manifestos de 13 generais, vai derrubar governador, vai fazer várias coisas, mas vai ficar de pé, né? Vai ser aquele Marechal de Ferro. Inclusive, a gente vai ter revoluções e revolta armada durante o governo dele. Então, a gente vai ter a Revolução Federalista, né, de 1893 a 1895, que vai ocorrer inicialmente no Rio Grande do Sul. Vai ser um conflito que vai gerar extrema violência de ambas as partes, e vai ser os pica-paus, que eram republicanos. Eles têm esse título porque eles tinham um uniforme azul e vermelho, que lembra mesmo pica-pau,
contra os maragatos, que eram federalistas. E os pica-paus, eles estavam no poder, né? Eles eram, tipo, o partido dominante do Rio Grande do Sul, e eles tiveram apoio do governo, e os maragatos tiveram apoio da Armada Rebelada. O que vai acontecer é que os maragatos vão ter um embate com os pica-paus. É muito engraçado falar esse nome, mas enfim, eles vão ter esse embate e tal, só que de certa forma eles vão conseguir conquistar esse espaço e vão começar a subir um pouco, passando pelo Paraná, Santa Catarina, esses estados que eu não conheço muito. Essas listas não são legais, mentira. Mas enfim, eles vão começar a subir. E o pessoal lá da revolta armada, rebelada, como a gente falou, vai começar a ouvir falar desses maragatos e vão falar, putz, eles são legais. Inclusive, esses são os maragatos, viu, gente? Mas, enfim. Então, falar, putz, esses caras parecem pensar um pouco mais como a gente, eles querem o fim do governo e tal. Vamos tentar se encontrar e tal. E eles tentam. Acontece que a revolta armada, né, vai descendo do Rio de Janeiro e os maragatos vão subindo, né, do sul. E eles vão se encontrar em Florianópolis, que na época, se eu não me engano, acho que se chamava Derreto. Putz, não tinha o nome de Florianópolis, gente, perdão pelo nome, mas não tinha o nome de Florianópolis. Mas o que vai acontecer é que eles vão se encontrar lá, e aí Floriano vai se ver numa situação de, putz, agora fudeu. Eu já tô gente do sul, aí tá vindo o exército, o que eu faço? Enfim, esse pessoal da revolta armada, né, lá no Rio de Janeiro, vai exigir a renúncia. Isso foi em 1893, tá, gente? Vai ter a segunda revolta armada no Rio de Janeiro. Como eu falei, a Revolução Federalista começa em 1893. E aí os maragatos vão ir subindo. E a revolta armada vai fazer seus trâmites, né? Como eu falei, descendo. A revolta armada vai ter um finzinho lá em tal dia e tal, beleza? Os Floriano vai conseguir segurar. Só que, como eu falei, eles vão começar a descer para se encontrar com os maragatos. E isso vai. Aí, mais uma vez, o Floriano vai falar: fudeu. E aí, todos esses, né, eles tinham suas defesas, cada um pensava de um jeito, mas no final eles queriam a renúncia de Floriano Peixoto. O que vai acontecer é que Floriano vai pedir ajuda dos Estados Unidos, porque vai ter a política Big Stick na América, que é tipo América para americanos, onde o Theodore Roosevelt vai pegar e vai falar que fale manso, mas sempre carregue um grande porrete, que é no sentido de vou ser cordial com todos os países, eu vou falar bem, a gente vai ter uma relação diplomática legal, mas eu vou ter um armamento dentro do meu país gigantesco, eu vou ter um exército renovado, eu vou ter, como eu falei, um armamento bélico gigantesco, porque se vocês mexerem com a gente vai mexer com vocês facilmente. Então, tipo, essa é a política do Big Stick. E ele vai pedir ajuda dos Estados Unidos, que vai enviar uma parte da esquadra e vai afundar toda a armada brasileira. Só que ainda assim vão pressionar o Peixoto a convocar novas eleições, mas pelo menos ele vai conseguir acabar com essas duas revoluções. Gente, tem um livro que eu não me senti bem para falar, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ai, sou horrível em literatura, queria ser melhor. Mas enfim, tem esse livro, né? Ele é do Lima Barreto. Ainda quero ler um dia, porém nunca li. E se eu não me engano, ele caiu, já caiu no vestibular. E a questão é que tem uma parte desse livro que fala um pouco dessas revoluções, da revolta armada que vai acontecer no Rio de Janeiro, e tem questão até que cair alguns trechos desse livro. Para quem leu, talvez seja legal de tipo fazer essa conexão, de falar, putz, verdade. Mas, como eu falei, eu não me senti, nossa, eu vou falar desse livro, que eu nem sei o que acontece direito, nunca li. Enfim, a Revolução Federalista em geral, né, vai causar bastante violência, porque no final vão ser 12 mil mortos. E é interessante falar que, como eu falei, essa cidade hoje em dia se chama Florianópolis, porque apesar, né, de Floriano ser muito duro naquele território, eles vão decidir homenagear aquele território no nome de Floriano, por isso que fica Florianópolis. Enfim. Uma coisinha antes de acabar a aula para falar, né? Eu falei lá no início do positivismo. O positivismo vai ter grande fundo ideológico, né? Vai ser predominante nesse período. Então a gente vai ter. Tem coisa maior do que colocar um lema positivista dentro da bandeira.
Então, mas enfim, vai ser propagado principalmente no meio militar. O lema da bandeira, né, vai ser aplicado como ordem, progresso, e vai afastar o sentimento das decisões, que vai rolar o florescimento do tecnicismo. Esse carinha aqui que vocês estão vendo é o Auguste Comte. Ele vai ser o criador de fato do positivismo, só que vai ser lá na Europa e tal, bem numa época iluminista ainda, vai demorar para vir para o Brasil, e o que vai acontecer, né, que vai rolar a sociedade positivista, o meio militar vai ser muito influenciado, né, como vocês viram, e a gente vai acabar colocando na bandeira e tal, e enfim, vai ter toda uma cultura de afastar o sentimento das decisões. E, como eu falei, o florescimento do tecnicismo. O tecnicismo, ele é muito importante para entender como a educação no Brasil vai se dar. Porque isso é uma técnica, até hoje em dia, uma didática pedagógica, como chamam, no sentido em que o professor, né, ele vai focar basicamente no capitalismo, nesse sistema capitalista de fato, vou explicar certinho. E, enfim, vai criar uma relação em que o aluno é uma pessoa para receber conhecimento e o professor é a única pessoa dentro daquele contexto que vai ter capacidade de transferir conhecimento científico. Então, o aluno ele não está nessa posição de forma alguma, que a gente tem muito a contestar, né? Tipo, a gente já vê que muito professor aprende com o aluno, e eu aprendi mais com vocês, correções até, como vocês viram. Então, mas enfim, não vou criticar muito. Para mim já é errado de cara. Mas, enfim, vai criar esse ambiente que o professor ele é a única pessoa que tem que passar conhecimento científico. O diálogo, ele é somente um diálogo que garanta a eficiência do ensino, que ele, no final, saiba o que tem que saber. A avaliação tem que ser baseada num teste que acabe comprovando que o aluno sabe, e somente isso, e deixa pouquíssimo espaço para que o aluno consiga desenvolver um raciocínio crítico, para que o aluno reflita dentro de sala de aula, para que ambos, professores e alunos, troquem informações. Isso é cortado, né? O tecnicismo, como eu falei, o professor passa o conhecimento científico, o aluno absorve. Tanto que a gente cria um espaço em que a nossa preparação a cada formação é simplesmente para ir para o mercado de trabalho. Raramente, então, quando a gente sai, a gente vai para a faculdade porque a gente quer um bom emprego. Na maioria das vezes, né? Essa ideologia de que a gente quer um bom emprego, a gente quer conseguir um emprego. Não porque a gente vai para a faculdade para refletir, expandir nosso raciocínio crítico sobre tal coisa. Então é muito, sei lá, forte isso, né? Esse jeito de pensar de que as coisas às vezes são condicionadas pra gente. Às vezes a gente imagina o ensino de uma forma, mas é só porque a gente cresceu vendo ele desse jeito. Ele pode ser de várias outras formas. Vamos para as questões. Se eu não me engano, eu separei 3 questões. Eu achei uma do Enem, eu não achei muitas do Enem. Meu foco, gente, é sempre trazer FUVEST e Enem, porque querendo ou não, é a maioria das provas, é a maior parte, Unicamp e tal. Mas se eu achar uma questão muito boa de outra universidade e a questão da FUVEST é xoxa, eu vou escolher a da outra universidade. Mas enfim, tem a charge e tal, e vai falar, em 1891 ocorreu uma fortíssima crise econômica no Brasil, decorrente da política de encilhamento do governo provisório da República. Um plano econômico que tinha por objetivo aumentar a oferta de moeda em circulação, expandir o crédito e promover o desenvolvimento nacional. Entre as consequências dessa crise está o aumento da especulação financeira, a desvalorização da moeda e o crescimento do desemprego. É a correta. Então, sim, como vocês viram nessa aula, vai rolar o aumento da especulação financeira, vai ter uma desvalorização da moeda, porque a moeda vai ser muito circulada para ter alguma valorização, e o desemprego vai crescer bastante. B, vamos só, né, falar o porquê está errado. Um enorme fluxo de capitais britânicos em direção ao país, com a consequente diminuição da dívida externa brasileira. Não vai ter a consequente diminuição da dívida externa, gente. Vocês vão ver que a dívida vai crescer só. E vai chegar num ponto em que o Brasil vai se ver na necessidade de chegar e falar, me dá mais dinheiro, mas eu vou parar de pagar, porque agora não tem mais condições. Sim, isso vai acontecer e vocês vão ver. Mas, enfim, então não, vai ter não enorme fluxo de capitais britânicos em direção ao país, e muito menos a consequente diminuição da dívida externa. C. Crescimento da importação de produtos estrangeiros e enfraquecimento da indústria nacional. A gente nem tinha indústria nacional para ser chamada. Como eu falei, gente, não pensem assim, não
industrialismo, tá, industrialização. Não, isso não vai rolar nessa época, isso vai rolar só lá para Vargas, só lá para frente. Vai ter uns passinhos a mais, vai ter uma coisinha ali, uma coisinha cá, mas não é enfraquecimento da indústria nacional, porque a gente nem chegou a ter para enfraquecer. Então, não é assim. D. Fortalecimento dos setores médios e populares urbanos em decorrência da valorização da moeda nacional naquele contexto. Gente, em Dom Pedro I vai ter crise, em Dom Pedro II vai ter crise, na Primeira República vai ter crise também. Você acha que a camada pobre está se dando bem? Você acha que o setor médio, popular e urbano está se fortalecendo? Não está. Então não vai rolar. E como a gente falou, a moeda vai ser desvalorizada porque vai ter uma impressão excessiva, né? Uma emissão excessiva. Então não vai rolar isso na Primeira República. E a crise na produção do café, substituído pelo açúcar como principal produto brasileiro de exportação. Não, né, gente? A gente teve lá de início o açúcar na colônia, deu errado, Portugal fez merda, expulsou a Holanda, e a Holanda foi achar concorrência e conseguiu vender mais que o Brasil. Então o açúcar já está lá para trás. Como eu falei, eu estou dando mais exagerado, mas o açúcar vai ser um grande produto brasileiro. Até hoje a gente tem muita produção de cana-de-açúcar, né? A gente exporta muito etanol, mas enfim, não vai ter essa substituição pelo açúcar. E assim, não vai ter ainda crise na produção desse café. Tô te dando spoiler que sim, vai ter uma crise na produção do café, mas ainda não aconteceu nesse período. Então foquem, né? Agora eu notei que alguém pode até confundir, falar, putz, tá falando de Primeira República, e aí vai pegar e falar, não teve crise na produção do café, mas não vai ser nesse período, né? Em 1891 tá logo no início da Primeira República. Então a certa é a segunda da PUC do Rio Grande do Sul de 2014. Considera as afirmações abaixo sobre a proclamação da República no Brasil em 1889. 1. Teve como uma das suas principais causas a abolição da escravidão, em 1888, pois essa medida levou a oligarquia cafeeira e escravocrata carioca, uma das bases de apoio do imperador, a se sentir traída pela monarquia e abandonar o regime imperial. Como eu já discuti com vocês nas outras aulas, sim, isso foi o motivo. Essa elite conservadora que apoiava o imperador passou a se sentir realmente traída, né? Abandonada pela monarquia, principalmente porque ele vai abolir a escravidão e não vai dar nenhuma indenização. Então, A1 tá certa. 2. Resultou em profundas alterações estruturais no Brasil, na medida em que a queda da monarquia acarretou a perda de poder da oligarquia cafeeira, que foi alijada que significa alijada? Imagina que saída, né, excluída. Alijada do sistema político em favor da ascensão das classes mais urbanas. Nossa, tem tanta coisa aqui. Resultou em profundas alterações estruturais no Brasil. Gente, desde o início desse semestre, eu estou desde o primeiro reinado falando quanto o Brasil pode, assim, tá mudando de governo, tá mudando de constituição, mas no final tá a mesma coisa. A gente foi escravocrata até quando não podia mais ser, porque 1888, ó, já tinha passado do timing, a gente perdeu esse timing do Brasil. Então a gente foi escravocrata, a gente é um país rural, a gente é um país agroexportador, então beleza, a gente funciona lá no açúcar, na exportação do açúcar, exportação do café. Então quando a gente tá vendo a Revolução Industrial lá nos outros países, a gente tá vendo produção de roupa, de tudo isso, a gente continua nesse argumento da agroexportação. Então, assim, o que mudou de colônia quando a gente estava exportando café, agora está exportando café? Quando a gente estava exportando açúcar e agora está exportando café? Então, não teve alterações estruturais no Brasil, né? Reforma agrária, por exemplo, nunca foi aplicada. O mesmo cara que tinha a Sesmaria lá em 1500, se vocês encontrar certo terreno muito longe, lá do norte ainda tem. Então, não. Aí aqui, queda da monarquia acarretou a perda de poder da oligarquia cafeira. Não, a monarquia só caiu porque a oligarquia já não concordava mais, né? E o PRP, que era, né, a elite cafeira de São Paulo, foi o pessoal que pegou, não, a gente tem que se organizar para tirar. Então, não. Alijada do sistema político, não, porque por mais que a gente está vendo o governo de militares, foram 2. A gente vai comparar com uma república oligárquica de 36 anos, né? Então, não. E assim, em favor da ascensão das classes médias urbanas, como eu falei antes, o pessoal já está em crise. Em Dom Pedro I, Dom Pedro II, Primeira República, você acha que eles vão ter tempo para ascender? Não. 3. Teve como um dos seus principais agentes o exército brasileiro, que desde a Guerra do Paraguai desejava ampliar o seu papel político no Império, que não era permitido pelo imperador. Certíssimo. Já falei para vocês que eles vão sair do Paraguai querendo se envolver na política. O imperador vai cagar e vai falar, não, olha, vocês não podem falar nem com a imprensa sobre política, então não.
Então, quer dizer, sim, tá certo. Imperador não permitia a participação política do exército. E 4, atendeu aos interesses das camadas mais humildes da população brasileira, tendo em vista a impopularidade do imperador e a tendência que o regime republicano permitir a participação popular no sistema eleitoral recém-implantado. Participação popular no sistema eleitoral. Homens acima de 21 anos, alfabetizados. Onde tem participação popular nisso, gente? Não. E atendeu aos interesses das camadas mais humildes. Estou repetindo desde a questão passada que isso não vai rolar nesse período. Então, enfim, a verdadeira é a 1 e a 3, a alternativa certa é a C. Vamos para a última questão do Enem, que é o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Sim, eu falei que a gente era tão babaô de gringo que sim, éramos Estados Unidos do Brasil em 1890. Mas enfim, dos crimes contra a saúde pública. Artigo 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia. Praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Isso está falando, gente, do que é crime, entendeu? Então, tipo, isso que ele descreveu agora, ó, praticar homeopatia, dosimetria, hipnotismo, magnetismo animal, é crime. E crime sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. 158, né, artigo. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada substâncias de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Aí as alternativas, né? No início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava a negligência das religiões cristãs sobre as moléstias, e não, acho isso uma questão um pouco fora até do que o texto está falando. Em nenhum momento ele se posiciona contra a religião cristã, nem nada. Ele fala de, tipo, ó, você não pode, né, fazer o ofício denominado como curandeiro, então você não pode usar como medicamento qualquer substância do senso da natureza. Então, ela não fala disso. Desconhecimento das origens das crenças tradicionais. Isso também não é falado no texto, ninguém está falando se a gente conhece ou não conhece, de onde vêm as crenças e nem nada disso, então não é a B. C. Preferência da população pelos tratamentos alopáticos. Também o Código Penal não está ligando se eles gostam ou se eles não gostam, eles estão determinando como tem que ser, então não é a C. D. Abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia. E aí é importante porque eu acho que isso chega muito perto do que seria a resposta da questão, mas não há abandono da comunidade. Em nenhum momento a camada popular brasileira pegou e falou: não, ó, deixa de lado aí. Não, foi simplesmente o governo, né? O Código Penal que foi composto que está determinando que práticas terapêuticas de magia tinham que ser separadas. E nem necessariamente se chama práticas terapêuticas de magia, né, gente? Não era magia, era uma substância de reinos da natureza, então qualquer coisa natural que você use para se curar. Com um curandeiro, não necessariamente ele fazia magia, acho que é muito forte esse termo. E um pouco descreditador, no sentido de que parece que é falso, né? E condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Então, isso é a alternativa certa. E eu não quero que vocês tenham dúvida no sentido de que isso é um grande símbolo, por exemplo, do positivismo, do tecnicismo, né? Desse progresso científico constante que a gente acredita. Porque é isso, é basicamente você pegar e falar, ó, esses conhecimentos populares que toda a comunidade está colhendo, né, e acreditando há muito tempo, ó, não é mais permitido, isso daqui é contra a lei, agora a gente vai focar no científico, a gente vai focar na ciência, no que é correto, no que é, né, comprovado. Mas, enfim, eu acho esse um grande exemplo, caiu no Enem, então eu achei importante de ser colocado. A alternativa é a correta. É isso, gente. Acabamos por hoje. Próxima aula a gente vai tratar de República Oligárquica, Prudente de Moraes, vamos falar de Guerra dos Canudos, vamos falar. Eu acho que Revolta da Vacina não fica para a próxima aula, mas enfim, eu decido na hora. Vou contar uma coisa de curiosidade para vocês, eu decido na hora que eu vou colocar. Eu chego num ponto e falo, não, isso daqui é muito conteúdo. Aí eu pego e paro. Mas enfim, muito obrigada. Eu coloquei aí 3 links de notícias sobre Julius Frank, que não sei se eu expliquei bem, eu acho que eu expliquei bem, né?
Mas, enfim, Duas da Gazeta Arcadas, que é um jornal que a Sanfran tem, alunos da Sanfran fazem, e também tem a história do alemão enterrado em faculdade de SP, que fundou uma poderosa sociedade secreta, que é da BBC, né, da BBC do Brasil. Mas é isso, gente. Muito obrigada. As questões... Deixa eu parar a apresentação. As questões vão ser disponibilizadas. Como sempre, não tem muito o que falar. Aproveitem. Agora a gente está chegando no fim, né, do nosso ano letivo, pelo menos eu considero, porque quando eu estava estudando República Velha do ano passado, eu ficava pensando que estava no fim. Mas agora o Enem está longe, né, porque a gente estaria perto do Enem. Mas enfim, é isso, gente. Bons estudos.